Pode? Depois eu corto. Os índices de desemprego no país, eles vêm caindo. Isso é sinal que a economia está no rumo certo? Ou não necessariamente? Não necessariamente. A economia brasileira, ela vem mostrando um baixo crescimento. E o baixo crescimento é incompatível com a queda no desemprego. Então a queda no desemprego sugere que a economia vai bem, mas na realidade a economia vem crescendo pouco. E por que então o nível de desemprego vem caindo? Uma série de fatores, né? Mas uma possível explicação é que como a economia cresce pouco, as empresas estão fazendo a troca de mão de obra com maior remuneração por mão de obra com remuneração pior, o que melhora o nível de emprego, mas não necessariamente significa que a economia vai bem. E esse momento da queda de desemprego tem um prazo de validade? Futuramente é possível que o desemprego volte a subir ou tende a baixar? Tende a baixar mesmo. O cenário mais provável no momento é que a taxa de desemprego continue no atual patamar, em torno de 5%, mas com perspectivas de aumento do desemprego. É claro que esse aumento depende do comportamento da economia nos próximos anos, mas a perspectiva é de uma piora no desemprego, um aumento do desemprego e não uma melhora. Caso a economia mundial e a economia brasileira se recuperem, aí nós podemos ter uma redução do nível de desemprego. Mas essa taxa de 5% já é muito próxima à menor taxa possível em uma economia, já que é praticamente impossível um país ter zero de desemprego. As pessoas sempre trocam de emprego, resolvem sair do mercado de trabalho e isso gera algum tipo de desemprego. E os próximos anos que o país vai viver com a Copa do Mundo, depois das Olimpíadas no Rio, isso tende a também ajudar o desemprego ou como que isso pode ajudar? Isso melhora particularmente o setor de serviços, então há um aumento da demanda por mão de obra no setor de serviços, o que tende a melhorar o nível de emprego, portanto reduzir o desemprego. A grande questão é o que vai acontecer depois dos eventos esportivos, já que muitos países, posso citar a Grécia como exemplo, tiveram alguns problemas econômicos depois dos eventos esportivos. E isso acaba se refletindo no mercado de trabalho. Mas pontualmente, durante os eventos esportivos, o setor de serviços deve ser beneficiado e puxar novas contratações. E por que esses problemas surgem depois desses eventos? É porque o país faz uma série de investimentos em infraestrutura, construção de estádios, etc. E em muitos casos se endivida para isso. Mas depois dos eventos esportivos, essas estruturas não são devidamente utilizadas. Então, os governos ficam com a dívida, mas não têm receitas decorrentes daqueles benefícios que foram gerados. No caso do transporte público, isso não acontece, mas no caso de estádios, por exemplo, em que são investidos milhões de reais e que, em muitos casos, o governo se endivida para conseguir construir esses estádios, o governo não tem a receita disso no futuro e isso acaba trazendo problemas para o país, para as prefeituras, para os governos estaduais. Certo. E, bom, atualmente o índice de desemprego vem caindo, mas a gente percebe que as pessoas com um currículo melhor, maiores de 40 anos, têm uma certa dificuldade de conseguir novos empregos quando saem ou são demitidas por algum motivo. Por que isso? Isso se relaciona com aquela questão de que as empresas, em um cenário de baixo crescimento, tentam economizar nos gastos com mão de obra. E as pessoas acima de 40 anos já acumularam uma experiência, têm um nível de renda e um salário maior. As empresas acabam optando por trocar essa mão de obra por mão de obra menos qualificada e de baixo custo. Então, os profissionais mais experientes têm dificuldade de recolocação no mercado de trabalho porque eles exigem, pelo conhecimento acumulado, um salário maior que, num momento de baixo crescimento, as empresas não estão dispostas a pagar. Bom, essa queda de desemprego é virtude do governo Lula Dilma seguidos ou vem antes? Se relaciona com o que aconteceu no governo Lula, mas também é influenciado pelo que aconteceu no governo anterior, especialmente o primeiro mandato do governo Lula,
no primeiro mandato a economia teve um bom desempenho econômico, isso contribuiu muito com o nível de emprego, foi resultado das políticas do governo Lula, mas também das políticas do governo anterior, do governo Fernando Henrique, que reorganizaram a economia e colocaram a economia brasileira com possibilidades de um crescimento sustentado, um crescimento de 4,5% ao ano. Já o final do governo Lula adotou algumas políticas que trouxeram consequências não tão favoráveis para a economia, e aí no governo Dilma isso se fez mais presente, a economia cresceu pouco no governo Dilma, uma média de 2% ao ano, o que impactou em termos de estagnação ou de uma pequena redução no nível de desemprego. A grande redução aconteceu no governo Lula por políticas do governo Lula e políticas do governo anterior. Não, acho que é Tem isso. material? Tem. Muito obrigada.